Thrones of Eldraine vindo aí. E caramba, que coleção legal. Vocês viram as artes dessa coleção? Puta merda. Eu vou tentar dar algumas pinceladas e tentar explicar algumas artes porque eu gostei delas, porque eu achei elas interessantes, o que tem de diferente, que pode te adicionar como artista, aprender elas. De cara eu vou começar com a arte do Jeremy Wilson, que puta merda, essa foi uma das minhas artes favoritas da coleção. E ela é uma arte muito doida, porque ela é uma arte focada no caos. No fato de você não entender o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante, como ele quebrou regras para poder gerar uma emoção. Isso é algo muito interessante quando acontece na arte, quando um artista, em prol do storytelling, ele sacrifica a legibilidade. Foi isso que aconteceu com a arte do Jeremy Wilson. Foi uma escolha arriscada que só alguém com muita competência conseguiria fazer funcionar como ele conseguiu. Qual foram os pontos que ele sacrificou a legibilidade? A primeira coisa e mais óbvia é que a arte toda tá em negativo. É engraçado pensar isso, mas ele fez literalmente uma arte em negativo. E o Jeremy Wilson sempre usa espaço negativo, áreas em branco no desenho para poder gerar a ideia, fazer o contorno, fazer a estética. Outro ponto que o Jeremy Wilson também fez para gerar esse caos todo nessa imagem é que, se vocês repararem, no background todas as linhas não estão apontando para o ponto focal. Elas estão praticamente na mesma angulação, meio verticadas para poder gerar esse movimento, quando está estando com o ponto de fuga, mas elas não estão apontando para o ponto específico da ação. Fazendo isso, você gera mais caos na imagem, mais ideia de ruído, de que alguma coisa errada está acontecendo, mas, contudo, se ele tivesse só feito isso, a imagem teria ficado ruim, digamos assim, porque ela não seria legível at all, ela seria muito ruidosa e muito confusa. Jovens artistas têm uma impressão ruim sobre composição na arte. Elas acham que é uma coisa muito técnica, e isso não é verdade. Na fotografia, a história é diferente. Muitas vezes o fotógrafo só tem uma chance de tirar uma foto, e se ele errar, bom, ele não vai poder desenhar de novo. Então, em geral, fotógrafos acabam sendo mais conservadores nas composições deles, para poder não errar, porque se eles errarem, acabou o projeto deles. No caso da pintura, ela é uma mídia muito maleável. Coisas podem ser diferentes, a gente pode testar coisas novas, ver o que funciona, ver o que não funciona, passar horas refazendo uma composição. A gente não precisa seguir regrinhas, como sempre. Mas a regra mais importante, a coisa que nunca pode faltar, é o contraste. Ter o foco no contraste. Qualquer pintura boa tem que ter um contraste em alguma coisa, para você gerar a ideia, gerar onde você tem que olhar. Tirando os Palak, claro. O foco principal de uma composição tem que ser o contraste. Não importa qual seja o contraste. No caso da Ember of Shieldbreaker, do Jeremy Wilson, ele fez um contraste muito interessante de ser estudado e muito interessante de ser analisado. Ele fez basicamente contraste de tamanhos e de ruidez dos shapes. Vocês conseguem ver agora, se eu deixar essa pintura em desde 2 tons, claro e escuro, vocês conseguem ver que a parte de baixo ela é muito mais limpa, os shapes são muito maiores. Eu consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo ali, enquanto no background é tudo muito confuso, os shapes são muito pequenos, tem muito objeto, tem muita coisa, e isso gera o contraste na figura. Esse é o foco principal da composição, esse é o contraste principal da composição. Isso é muito interessante como o artista conseguiu fazer isso, e é muito bonito. É muito legal a forma que ele trabalha, quebrando algumas regras para poder gerar o storytelling, para você entender o que está acontecendo, para você se sentir como você estivesse na ação, nessa confusão, como se estivesse lá, vendo a mulher destruindo o escudo. Isso é muito legal e é muito bom como o Jeremy conseguiu fazer isso. Seguindo a minha arte favorita de quando eles anunciaram a coleção, a Dama do Lago da Liva Prime, que puta merda, essa é uma puta carta de combo, Jesus Cristo. Eu tenho até medo de ver esse negócio no Commander, porque, Jesus, cara, isso vai combar pra cacete. Dito isso, eu super vou colocar ela no meu deck, na moral. Com combinho assim não faz mal, cara, só ajuda. Se não tivesse mantido o paradoxo. Depois de comentar esse belíssimo combo, eu tenho que voltar pro assunto, desculpa. O que eu vou falar agora, eu posso estar errado, eu posso estar muito errado. Como o Steven Houston diz em algum discurso dele na Master Academy, uma das coisas mais difíceis que você pode fazer é estudar um artista sozinho, just looking, só vendo as artes dele, porque você não sabe como ele chegou nesse resultado, e você tem que supor como ele chegou nesse resultado. E às vezes você erra, e erra muito. E eu não mandei nenhuma mensagem pra Lívia no Facebook, nem nada. É minha culpa, eu sei, eu deveria. Mas essa pintura tem uma clara referência ao John William Waterhouse. Primeira vez que eu vi, eu claramente lembrei dessa pintura das Ninfas no Lago. É muito interessante como ela retratou essa cena de uma forma nova, e como o trabalho da Lívia se remete às pinturas nascentes do Waterhouse. Eu gosto muito de ver como ela usa ele como inspiração, algo bem incrível como ela faz. Não ela, mas muitos artistas asiáticos têm uma pegada meio Waterhouse, porque na pintura asiática, eu não sei o motivo, desculpem, eu não sei mesmo, mas o estilo que é predominantemente lá em Joguinhos de celular e tal,
é o uso e o excesso de detalhes na figura. Fazer algo bem digital e bem cheio de detalhes. Isso é interessante ver porque se você lotar o seu desenho de detalhes, você vai ter que deixar um respiro. Como dito na figura anterior, algum ponto tem que ser o contraste. E normalmente, onde fica o contraste? Nas pinturas do Waterhouse, na Lívia e nas pinturas meio asiáticas? Na pele da figura, no rosto. Porque se tudo tiver com detalhe e o rosto não tiver com detalhe, você claramente vai focar no rosto. Então já focamos em outros seres humanos. Se der pra ver o rosto dele, então a gente vai focar no rosto dessa pessoa. Tendo esse contraste de ter pouquíssimos detalhes no rosto e muito detalhe no fundo, na ideia, no desenho, gerar que o ponto focal vai ficar no rosto da modelo. Outro detalhe que me lembra muito o trabalho do John William Waterhouse, como ela estiliza as figuras femininas. E isso é muito bonito, como eles fazem exceder a figura para gerar um tom herói. Diminuir a cabeça, aumentar o corpo, aumentar as partes importantes. De novo, o Steven Houston fala isso no curso dele, que é sempre focar para mais. Se você tiver que errar, um bom artista sabe onde ele tá errando. Você erra para mais. Você vai fazer essa escolha artística, essa escolha estilística, para você errar para mais. Você deixar o corpo maior, deixar as pernas maiores, que vai dar esse tom de grandeza, poder, de empoderamento, e você vai diminuir parte do corpo que faz esse sentido diminuir. No caso do Waterhouse, ele diminui muito o torso da figura, que basicamente você diminui o torso dá uma ideia que ela tá curvada. Se você fizer isso direito, como a Lívia faz e como o Waterhouse fazem, você consegue não gerar estranheza na figura. Isso é muito importante, você não deixar esquisito. Você tem que enganar o cérebro das pessoas para fazer parecer bonito, sabe? Não precisa estar certo, não precisa parecer foto realista, não é ideia. Arte não é isso. A arte é você enganar as pessoas para parecer bonito. E por último, um ponto muito legal do trabalho da Lívia é como ela simplifica a anatomia nos desenhos dela. Querendo ou não, cartas de Magic são pequenas. Na real, são muito pequenas. Então, você consegue ver claramente que o trabalho dela é comprimido numa carta de Magic. Como, por exemplo, na Seraphy, ela simplificou qualquer parte anatômica dela, do braço e da perna, como cilindros. Isso é bem interessante, bem legal como ela fez isso. A ideia que quer passar é focar no ponto que é importante. Quando você olha uma carta de Magic, você não vai importar, você não vai conseguir ver os detalhes. Mesmo se ela tivesse feito, você não conseguiria entendê-los numa carta, de tão pequena que ela é. Outros pontos que você vai ficar bem mais visíveis, mais claros na figura, ela focou mais ponto. Ela soube como administrar o tempo dela para poder gerar o melhor que ela conseguia no tempo hábil que a Wizard of the Coast deu para ela fazer essa arte. É muito interessante, muito bonito como ela fez. Elite Headhunter. Cara, como eu te amo, Dark. Que carta bonita, que carta legal. A ideia do Elite Headhunter é subverter o gestual da figura. O Darkin propositalmente fez uma pose que é ridiculamente impossível de acontecer na vida real. E por isso que essa carta é tão chamativa, tão legal e é tão bonita. Primeiro, claramente dá pra ver a quebra das linhas do fundo com o personagem, as linhas retas do fundo, com a fluidez, o quão orgânico o personagem consegue ser usando essa armadura. É uma subversão interessante de entender e analisar como o Darkin fez isso, como ele conseguiu gerar o orgânico na figura. Gerar essa ideia de elasticidade. Esse cara sabe muito bem como usar essa armadura. E claro, na figura você consegue ver o contraste de tons frios no fundo, no background, com os tons quentes no personagem. Isso gera um contraste, é bem legal de ver. Continuando, Seb McKinnon dando aula. Olha isso, cara. Olha que coisa bela. Inclusive, a minha primeira ideia para esse canal era fazer algumas análises de arte e falar sobre alguns artistas. O primeiro artista que eu queria abordar era o Seb McKinnon. E eu quase que desisti do canal por causa disso. Explicando, eu queria fazer um vídeo sobre uma diferença histórica e geográfica da pintura do desenho usando o trabalho do Wolfin, fazendo uma separação geográfica e cultural dos movimentos renascentistas e barrocos, explicando como o Seb McKinnon na sua obra consegue juntar esses dois elementos, criando uma forma única e nova de se expressar que apenas a pintura digital consegue fazer. E puta merda, cara, esse roteiro virou uma quimera. Pra você ter ideia, no meio do roteiro eu tava falando de clássico realismo e esvarrou. Foi uma das piores ideias que eu já tive, na moral. E algum dia eu ainda vou abrir um Patreon só pra poder fazer esse vídeo. Vai ser um negócio gigante, terrível, que eu vou me arrepender muito de ter tentado de novo. Mas voltando pro trabalho do Seb McKinnon. Ele não chegou a postar o processo dessa arte e, de novo, eu deveria mandar uma mensagem pra ele no Facebook, pedindo se ele tem a possibilidade de me mandar o sketch. Mas uma coisa que ele faz muito na arte dele é usar formas pictóricas de sketch. Não são todos os casos, não é sempre, ele varia muito no conceito dele, no estilo dele, na forma que ele faz. E essa versatilidade é uma das coisas que eu mais admiro nele, como artista. Contudo, uma coisa que explodiu a minha cabeça foi a arte da Answer of Prayers. Uma coisa que foi mega mind-blowing foi que o cara fez um puto sketch pictórico pra fazer uma pintura quase
renascentista. Conseguem reparar que ele absolutamente não usou linhas. Mas a separação de valores nessa figura é tão definida, mas tão definida, que parece uma pintura linear. É muito legal ver isso, sabe? Saber que a gente tá vivendo num mundo onde barreiras geográficas não importam mais, sabe? Um artista canadense consegue juntar o melhor de dois movimentos artísticos e fazer uma mistura disso, fazer algo bonito sair disso. Sabe, antigamente não era só o problema do artista, não era só quem você é, quem foram os professores. Existia uma ideia quase geográfica de onde você nasceu, pra poder você fazer um estilo específico. Hoje em dia a gente não tem mais essas barreiras, isso é incrível, sabe? No caso da Order of the Midnight, eu acredito, não tenho certeza, posso estar errado, que ele usou uma abordagem mais linear para fazer esse desenho. Tem cara, por causa das outlines, das strokes escuras que ele fez, isso tem muita cara dele ter misturado alguma técnica tradicional com a pintura digital, que normalmente faz bastante, e é bem legal como ele faz isso. Eu realmente gosto das artes do Seb, eu gosto como ele trabalha as artes dele, e eu tô muito feliz que essa coleção nova, muitos artistas tiveram a mesma liberdade que ele andava tendo em algumas coleções anteriores, e eu espero mais disso, eu espero muito mais disso, sabe? O mais importante na arte é você se expressar, pra você mostrar para as pessoas o que você tá sentindo, expor o seu ponto de vista, expor o que você acha, a sua opinião, o que você acha belo, e o Seb faz isso muito bem. Quando eu vi a arte do Deathsprout, foi simplesmente de arrepiar, pô. A arte indicando a morte se tornando vida, os traços. Pra mim foi a melhor arte da coleção. Olha, eu sinto... a carta é linda. Eu já começo que eu adoro anjos, cavaleiros, essa temática me fascina. Até minha cor preferida é o branco, justamente por isso. Eu acho que ela passa um sentimento assim de piedade, de dever cumprido. O soldado está ali caído, tudo, e ele está recebendo a recompensa pelo esforço que ele teve ali na luta, pela honra, por ele ter dado o melhor de si naquele combate. Cara, eu tenho uma promessa, pessoal. Eu não acho ético e nem certo, como artista, falar mal das artes de outras pessoas. Eu acho isso algo desrespeitoso e, principalmente, eu que sou um artista, eu consigo entender o que as pessoas passaram para poder chegar nesse nível que estiveram. Mas no caso do Wildborn, por exemplo, não tem como. Não tem como essa arte. Vocês viram, cara? Flash Rich. Toda vez que um não humano tá em campo de batalha, você pode pagar X e colocar X marcar 2 mais um. Tem como, cara. Isso aqui, pô... Esse é tipo de carta que eu olho o texto, eu nem reparo na arte, cara. Na moral, cara. É sério, Wizard. Vocês não acham que o Simic Flash já não tá chato o suficiente, Wizard? É sério que vocês pintam um negócio desse? Eu estou muito decepcionado com vocês, sabia? Fairy Guild Mother. Jesus Cristo, que arte, cara. Mano, que fada legal. Que fada legal, cara. Olha isso. Olha essa composição. Olha esse foco, cara. É muito interessante, de novo, voltando pra pergunta que a gente sempre tem que fazer. Qual é o principal contraste nessa figura? É bem claro, é bem evidente o uso da paleta reduzida nesse trabalho e o uso consciente das cores análogas nessa cena. Ele usa as cores, a forma que elas foram dispostas para poder gerar o contraste principal, gerar o ponto focal. Além, claro, do fluxo, diferente, por exemplo, de algumas outras artes que foram analisadas aqui, que existiam quebras na figura para poder gerar o contraste, nessa a imagem é um fluxo, ela vai reto. A imagem ela tem um fluxo, ela vai até o ponto focal, ela te leva na figura. Ela te leva para onde é importante. E ele usa a cor para poder acentuar o que é importante, o ponto importante, a parte que você tem que estar olhando e feliz. É aqui que você tem que olhar. E o quão legal é isso, quão bem feito ele conseguiu fazer. E um outro ponto interessantíssimo que alguns artistas fazem nas suas artes é colocar um objeto para poder evitar sangria. Uma carta da coleção passada que fez isso também muito bem foi o Golo Starlight Pilgrim. Ele colocou um detalhezinho para poder evitar sangria. O que eu considero como sangria é quando o fluxo, querendo ou não, o fluxo da imagem, eles podem ser um pouco ambíguos. Eles podem ir para um lado, quanto podem ir para outro. Então se você tiver um pequeno objeto, uma coisinha só para poder impedir que você olhe para o lado errado. No caso, o artista colocou esse capanga com uma adaga. Esse cara é o cara que impede a sangria na figura. Incrível analisar e entender como ele projetou essa figura. Quão bonito e quão legal ele fez esse desenho. Flex Intruder. For God's sakes. Carta legal. Que arte bonita, cara. O Omar Bayan, ele é um artista tradicional que faz umas artes muito legais de conto de fada, de coisas bem diferentes. Alguma coisa que cai muito no flavor.
dessa coleção nova. Tem 2 pontos legais de abordar. Ele claramente fez uma lente distorcida para poder gerar essa imagem. É importante notar por que ele escolheu distorcer essa figura. Porque ela tá num ambiente bem fechado, bem pequeno. É legal para poder mostrar o ambiente, distorcer ele. Muitos artistas fazem isso com fotografia ou com filme para poder mostrar melhor o ambiente quando ele tá num espaço pequeno. E é muito incomum uma distorção desse tipo numa carta de Magic. É muito comum, normal, você vê em splash art. Não tão comum em arte Magic. É bem interessante ver isso, ver esse estilo diferente, essa ideia diferente numa carta de Magic. E outro ponto importante, que é a figura tem um ponto de fuga. É legal que naturalmente todas as linhas vão pra Roma, sabe? Naturalmente tudo vai pro ponto focal que é a menina. Essa é uma vantagem de algumas pinturas e um ponto de fuga, que elas geram essa facilidade na hora de você ler e fica muito tranquilo de você gerar o contraste na figura. E é muito tranquilo de ler uma figura de um ponto de fuga. Tudo vai pro ponto focal, mas o mais importante no desenho de uma pintura é quais sentimentos ela passa para quem visualiza ela. Cara, acho que o que mais vem pra mim dessa imagem aí é um sentimento de conquista, um sentimento tipo de vitória, de ter conseguido superar obstáculos assim que ninguém imaginava que seria possível. Eu acho que é isso que vem quando eu olho pro sorriso dessa personagem. Tipo, eu consegui e que ninguém duvide disso. Então, basicamente é isso. Me siga no Instagram. Eu preciso, antes de terminar o vídeo, agradecer ao tio Vini, o Rafael, a Meg, o Gustavo Anzai e todo mundo que me apoiou no grupo de padrinhos do Formato For Fun. Então, obrigado. Então é isso. Valeu, falou, obrigado.